Esta aula é baseada no estudo de Mostolfo e colaboradores 2012, com o tema Dor Crônica Fibromialgia, por Andréia Mara Moreira, na disciplina de Disfunções Musculoesqueléticas em Doenças Crônicas, docente responsável Leonardo César Carvalho, no programa de pós-graduação em Biociências Aplicada à Saúde da Universidade Federal de Alfenas. Dor crônica. Definida por uma sensação desagradável experimentada pelo indivíduo, com duração de 6 meses, ou seja, persistente, e que não se resolve com tratamento, causando interferências no trabalho, nas atividades do cotidiano, na qualidade de vida. Uma condição de dor crônica específica é a fibromialgia, que envolve principalmente o sistema músculo-esquelético e é caracterizada por dor generalizada em todo o corpo, com sintomas associados de fadiga, que é o cansaço, distúrbios do sono, acorda ainda com a sensação de que não dormiu ou não consegue dormir, sintomas psicológicos, depressão, ansiedade, irritabilidade, problemas de memória, de concentração, rigidez articular matinal, cefaleia, associada ou não a tonturas, entre outros sintomas. Mas qual a causa da fibromialgia? Ainda que a etiologia não esteja bem determinada, estudos mostram que a sensibilidade à dor está aumentada nos indivíduos com fibromialgia. Então, o limiar doloroso deles está reduzido. É como se o cérebro interpretasse de forma exagerada os estímulos, sendo comum a presença de alodinia, que é a sensação de dor a estímulos que não causariam dor, e a hiperalgesia, percepção do estímulo doloroso maior do que esperado. E como isto acontece? A fisiopatologia ainda é incerta, embora pesquisadores concordem que exista um fator externo, periférico, que estimule a dor nociceptiva, que ao chegar no sistema nervoso central, onde tem o controle e a resposta a esses estímulos, tem alguma alteração, algum distúrbio em algum dos mecanismos desse controle, e assim altera a sensibilidade do indivíduo. O que não se discute é se a dor do paciente é real, porque ela é real. Qual o impacto da síndrome da fibromialgia? 2 a 4% de prevalência na população geral. 15% das consultas em ambulatórios de reumatologia, 5 a 10 nos de clínica geral. Grande incidência em mulheres, sendo 6 a 10 para cada um homem. E a faixa etária do diagnóstico está entre os 30 e os 50 anos de idade. Mas se não se sabe a etiologia nem a fisiopatologia, como diagnosticar a doença? O diagnóstico é exclusivo de sinais e sintomas. O médico pode até pedir exames complementares, mas não para diagnosticar fibromialgia, e sim para excluir outras doenças com sinais e sintomas semelhantes. Existem critérios específicos para o diagnóstico de fibromialgia, desenvolvida pelo Colégio Americano de Reumatologia em 1990 e validados para o Brasil pela Associação Brasileira de Reumatologia. Eles incluem a história de dor generalizada, difusa, persistente, mais de 3 meses, sendo dor difusa aquela dor que encontra-se tanto do lado esquerdo como direito do corpo, abaixo e acima da cintura e em pelo menos um segmento axial, cervical, torácico ou lombar. Dor em no mínimo 11 dos 18 pontos sensíveis para fibromialgia, sendo estes pontos testados com uma pressão digital de aproximadamente 4 kg de pressão. Para esclarecer as regiões de localização dos pontos, trouxe uma imagem ilustrativa, a qual percebe-se que existem pontos na região anterior e posterior do corpo, distribuídos de forma difusa por todo o corpo. Lembrando que a denominação de tender points usada para a fibromialgia refere-se a pontos de dolorimento que não causam irradiação para outro local quando pressionados.
Além desta, existem outras avaliações utilizadas para os sintomas associados encontrados na síndrome de fibromialgia. E estes devem abranger todos os aspectos associados à fibromialgia, como a dor, onde 100% dos indivíduos com fibromialgia sentem dor. Existem as escalas, o mapa e o questionário de McGill. Em relação à qualidade de vida, existem questionários específicos para o impacto da fibromialgia e questionários mais abrangentes para qualquer patologia, como o SF-36. Em relação ao sono, onde 76 a 90% dos indivíduos sofrem de alguma alteração, existe o questionário Inventário do Sono. Quanto maior o score, melhor essa qualidade. Na ansiedade, existe o Inventário-Estado. São 2 questionários. Na depressão, relatada por 50% dos pacientes que sofrem de fibromialgia, existe a escala de depressão de Beck. A capacidade funcional, com índice de 74%, relatando redução nas suas atividades do cotidiano, existe o questionário também para avaliar. A fadiga também pode ser avaliada por questionários, sendo relatada entre 75% e 90% pelos indivíduos com fibromialgia. Neste sentido, o artigo de Mostolfi vem a ilustrar os métodos de avaliação e acrescentar. Intitulado Preditores de Saúde e Estresse dos índices de variabilidade da frequência cardíaca em fibromialgia e outras doenças crônicas. Como indicado pelo tema, o estudo compara 2 grupos, indivíduos com fibromialgia e indivíduos com outra condição de dor crônica benigna. Grande índice de morbidade está relacionado com a fibromialgia, assim como o uso de departamentos de emergência, piores índices de saúde mental e deficiências físicas mais graves em relação às outras doenças crônicas benignas. Pesquisadores tentam avaliar a função do sistema nervoso autônomo no desenvolvimento e manutenção da dor crônica, especificamente na fibromialgia. Mas como avaliar? O sistema nervoso autônomo contém 2 componentes, o simpático e o parasimpático, e a medida da interação entre a excitabilidade simpática e a inibição parasimpática é relacionada com a variabilidade da frequência cardíaca. Vários índices da variabilidade da frequência cardíaca podem ser usados para examinar anormalidades autonômicas. Não existem estudos ainda que testam a variabilidade da frequência cardíaca em comparação com fibromialgia e outras doenças crônicas benignas. Apesar da variabilidade da frequência cardíaca ser estudada na fibromialgia, ela não é explorada nas doenças crônicas. Então, o objetivo é avaliar a saúde, o psicológico e a variabilidade da frequência cardíaca nos participantes e comparar entre os grupos e tentar identificar preditores psicossociais dos índices de variabilidade da frequência cardíaca na doença crônica. O estudo recruta indivíduos com dor crônicas entre 2006 e 2009 para o tratamento psicossocial. Foram incluídos maiores de 18 anos, proficiente em inglês, capaz de consentir por escrito, com relato de dor superior a 4 numa escala de 0 a 10 e duração de pelo menos 6 meses. E no caso da fibromialgia, 3 meses. Foram excluídos aqueles que participaram de psicoterapias para dor nos últimos 6 meses, que tinham problema grave de saúde ou doença instável com risco de hospitalização, alguma desordem psiquiátrica comprovada, uso abusivo ou dependência de álcool ou substâncias,
e menos de 2 meses do início, interrupção ou troca do tratamento da dor, além de disfunção cognitiva, indicada por uma pontuação inferior ao Mini-Mental, que é um questionário demonstrado nesta imagem, onde o indivíduo tem que responder a perguntas com relação ao tempo espacial, a memórias, evocações, formações de frase, fazer contas, e para o uso cotidiano existem pontos de corte em relação ao estudo que a pessoa já teve. Para esse trabalho foi usado o corte da pontuação de 25. Antes do tratamento, os participantes tiveram que responder a vários questionários e fazer uma avaliação do índice de repouso da variabilidade da frequência cardíaca. Coletados dados demográficos, questionários para classificar a capacidade funcional, o sofrimento psicológico, o enfrentamento e a intensidade, gravidade e sensação da dor. A variabilidade da frequência cardíaca tem vários itens que podem ser computados. Os mais comuns é o domínio-tempo, que calcula o intervalo entre ondas R's, que coincide com a contração ventricular, e é referenciada como um NN, normal-anormal. E o domínio de frequência, que diferencia os componentes simpáticos, que são de baixa frequência, e os parasimpáticos, alta frequência. Através de um sensor de pulso colocado no dedo indicador, com o paciente sentado em uma sala tranquila, em silêncio, com os olhos fechados, sem adormecer, durante 10 minutos. O sensor estava ligado a um computador que capturava o eletrocardiograma de repouso. Após os dados brutos foram analisados e transformados nos domínios por um software. Dos resultados das outras condições de dor crônica benigna, o relato prevalente foi de dor na extremidade superior, 86%. Em relação ao uso da medicação, 98% do total dos participantes faziam uso de alguma medicação. Em relação apenas ao relaxante muscular, não houve diferença entre os grupos. Ambos os grupos faziam uso. A fibromialgia mostrou-se significância na proporção de mulheres que compunham o grupo, maior score para a dor e menor score para a capacidade funcional. As outras variáveis não houve significância, porém mostrou um efeito médio pequeno para a interferência da dor, o modo de lidar com a dor, a ansiedade da dor, o componente mental do SF-12 e o índice triangular da variabilidade da frequência cardíaca. Embora os outros índices tenham sido mínimos, que sugere que não há diferença de variabilidade da frequência cardíaca entre os participantes, esse pequeno efeito do índice triangular sugere que o estudo pode ter tido baixa capacidade para identificar potenciais diferenças. Em relação à variabilidade, as variáveis idade, sexo, capacidade física, ansiedade e sensação de dor sugerem que são preditores significativos. Em conclusão, os resultados mostram a importância de abordar o sofrimento psicológico e físico na dor crônica, especialmente na fibromialgia. A associação desses fatores, psicológicos e físicos, mais a função autonômica, tem relação com dor crônica benigna. Quase encerrando a aula, qual seria o tratamento para a fibromialgia? Sabe-se que não tem cura, pois é uma doença crônica. Não é progressiva e pode retroceder com o tempo e com o controle. É uma condição reumatológica não deformante, que distingue das condições de dor crônica benigna, as artrites. A abordagem multidisciplinar é essencial, incluindo educação e informação do paciente com relação a conceitos e condições da fibromialgia e a terapia não medicamentosa, que inclui
fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, entre outros profissionais, e a terapia medicamentosa, que abrange uma gama de medicamentos devido aos variados sintomas associados que incluem a síndrome da fibromialgia. Pois a fibromialgia é uma síndrome, ou seja, um agrupamento de sinais e sintomas que muitas vezes não estão interligados. Não deve ser encarada como uma doença que necessita de tratamento, mas sim como uma condição clínica que requer controle. O diagnóstico é difícil devido à falta de lesão tecidual. Os sintomas associados merecem sim um tratamento adequado, então procure um profissional capacitado. Obrigada.